Olá, queridas! Estou aqui para trazer para vocês mais uma meditação e dessa vez eu quero falar sobre um aspecto da pós-modernidade que é a verdade absoluta. O pós-modernismo trouxe, né, consigo a ideia de que não há uma verdade absoluta. É uma das coisas mais marcantes do pós-modernismo, né? Uma das suas características mais marcantes é de que não há uma verdade só, não há uma metanarrativa, né? Uma história só. Cada um pode ter a sua verdade, cada um tem uma verdade diferente para a sua vida. Né? Então é isso que nós vemos o mundo pregando, né? É um engano muito grande, porque é dito que cada um pode inclusive escolher o que é verdade para si. Cada um pode escolher o que quer ser, né? E a gente vê isso sendo pregado diariamente em todos os lugares, em mídias, pela internet, até nas escolas os nossos filhos escutam esse tipo de coisa, né? Então é importante que nós saibamos como combater essas mentiras, o que é pregado aí fora. Né? E apesar de parecer um discurso pós-moderno, né? Isso de que cada cabeça uma sentença, não é bem assim, você pode ter uma verdade, eu posso ter outra, né? Isso pode parecer algo muito moderno, mas não é. Nós já vemos isso desde Gênesis, desde quando a serpente se aproximou e seduziu a primeira mulher criada, né? Quando ela chega para Eva lá em Gênesis 3 e diz assim: escuta, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, já deturpando, mudando o que Deus disse, né? E depois ela continua no verso 4, né? Gênesis 3, 4, e ela fala assim: certamente não morrerão. Então, quer dizer, ela distorce o que o Senhor Deus falou para o casal naquela, né, no jardim. Né? Ela vem com um discurso sutil, uma alternativa para aquele primeiro casal, né? Então ela vem e diz: não, vocês não vão morrer, não é bem assim que vocês vão morrer se comer o fruto, né? E realmente, eles não comeram e caíram duros. Não foi isso que aconteceu. Mas quando eles comeram, eles perderam a vida plena com Deus, a vida eterna que eles tinham, né? A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo, doenças, pragas e várias outras consequências do pecado entraram no mundo por conta do erro deles, né? E o inimigo, ele vem assim na nossa vida, desse jeito sutil, né? Ele é o enganador. E ele não vem como muitos falam, né? Aquele o chifrudo de capa vermelha, um bicho feio, com voz grossa. Não é assim que ele se apresenta pra gente. Ele vem de uma maneira sutil, ele vem de uma maneira bonita, né? De uma maneira atraente, assim como ele foi lá para Eva, né, no jardim, para a primeira mulher. E se você acha que você faria muito melhor do que ela, que você teria conseguido resistir e ela foi fraca e não resistiu, pense bem, porque nós somos bombardeadas diariamente e caímos muitas vezes nas falácias do inimigo, nas mentiras que são apresentadas para nós, né? Exatamente porque muitas vezes nós não conseguimos combater essas mentiras. Nós não estamos preparadas para perceber que são mentiras, que são coisas erradas, né? Veja só, nós muitas vezes somos seduzidas por conversas interessantes de pessoas que exaltam os nossos defeitos como se eles fossem qualidades, né? Então aquela coisa errada que você faz não é errado, porque veja por um outro lado, né? E acaba deturpando o que o Senhor coloca como verdadeiro, como certo e errado,
né? Nós somos seduzidas por tramas intrigantes de filmes que são ruins, que não são bons para serem assistidos, que não nos convém assistir, né? Somos seduzidas por tramas intrigantes de livros ou novelas, quem assiste novela, né? Tudo como se fosse algo bom, é algo bonito, é algo natural, né? E aí o mundo vai nos vendendo essas meia-verdades, assim, né? Como se fossem verdades inteiras, né? Mas na verdade são mentiras inteiras, né? Os nossos corações precisam estar preparados, fortalecidos para que nós não caiamos nas falácias do inimigo, né? Para que a gente não faça florescer em nosso coração pecado, como se ele fosse algo bom, como se ele fosse algo natural, né? Precisamos combater isso. E como combater então? Se por um lado o mundo diz que não há uma só verdade, não há uma história só, o que a Bíblia nos diz? Que sim, há uma verdade. João 17,17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa verdade é a Bíblia, né? Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nela nós encontramos as mais belas verdades e conhecemos sobre aquele que é a verdade, Jesus, né? Se nós então partimos do princípio que nós temos várias verdades, nós desprezamos a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós desprezamos o Deus Trino, que é verdadeiro e um só em essência. Nós desprezamos o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Consolador. Quando nós cremos que há várias verdades, há vários caminhos, a nossa vida acaba sendo uma vida sem rumo, acaba sendo uma vida muitas vezes sem esperança, uma vida vazia. E é o que acontece com essas pessoas que acreditam que cada um tem a sua verdade, porque você não tem um norte, você não tem um caminho, você não tem o que seguir. Cada hora está atirando para um lado diferente, está seguindo uma coisa diferente. E quando nós cremos que a Bíblia é verdadeira, tudo que contém nela é verdadeiro, isso nos ajuda a ter argumentos para entender melhor o que acontece nesse mundo aí fora hoje, para nos dar argumentos para rebater as mentiras que nos são apresentadas, né? Nós podemos então entender, por exemplo, esse tempo de pandemia, quem está no controle disso tudo, quem decretou que essas coisas todas acontecessem foi Deus, né? Nós cremos que o nosso Deus é verdadeiro. Ele é um Deus de verdade e ele não muda. E como é bom nós podermos acreditar nessas verdades. Por que é bom nós acreditarmos que nós temos um Deus imutável, por exemplo? Porque isso nos traz tranquilidade, né? Eu creio que meu Deus é imutável, que ele tem todas as coisas em suas mãos, que ele decretou todos os dias da minha vida. Isso me traz tranquilidade, esperança, certeza de que as coisas darão certo, porque o Senhor tem essas coisas controladas. Quem não crê nisso tem uma vida desesperançosa, porque, como eu já disse antes, não tem um norte, não tem um caminho, não tem no que acreditar, acaba sendo uma vida realmente desesperadora, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E apesar de eu realmente não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, eu sei que o meu Deus sabe, o meu Senhor controla. Eu sei que eu posso descansar nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E a verdade de Cristo, ela é suficiente quando nós cremos
em Cristo. Nós sabemos que a sua verdade foi suficiente para nos dar vida, né? E apesar de todas nós, né? Eu tenho uma história de vida, cada uma aí de vocês que está assistindo esse vídeo tem outra, mas nós sabemos que a partir do momento que nós cremos em Cristo, os nossos caminhos convergem para um só. Veja só, lá em João 14,6 ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mesmo tendo histórias diferentes, nós convergimos para o mesmo caminho, para Jesus Cristo, né? A verdade absoluta, crer que sim, há uma verdade, isso é até libertador. Por quê? Porque a verdade é Cristo. A verdade é que ele viveu uma vida perfeita por nós. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos dar vida, para nos livrar da dívida do pecado, né? Então, quando nós cremos que ele é essa verdade, nós sabemos que perante Deus nós somos limpos, que mesmo tendo o pecado entrado no mundo e sendo nós ainda pecadores, nós não estamos mais presas às amarras do pecado. Nós temos condições de falar não para essas mentiras que nos são apresentadas diariamente, né? Porque através de Cristo nós somos apresentadas a Deus como se nós nunca tivéssemos pecado. E isso é muito bonito, porque olha só, Cristo ele pagou a nossa dívida, mas não é que nós nos apresentamos ao Senhor como ex-devedores, ex-devedoras. Não, nós somos apresentados como uma pessoa limpa, uma pessoa que nunca deveu nada, porque Cristo pagou, ele limpou a nossa ficha, né? Agora, essa verdade ela desafia muito a nossa cultura, né? Nós somos tomados muitas vezes por loucas, né? Por crermos nesta verdade. Mas, ao mesmo tempo, essa verdade tem que nos impulsionar a ter um relacionamento legítimo com o Senhor, de buscar o Senhor, de amá-lo, de conhecer esse Deus verdadeiro, que é o nosso Deus da Bíblia. Né? Enquanto a pós-modernidade prega que não há uma metanarrativa, não há uma história inteira, nós sabemos que a Bíblia é uma história inteira, né? Ela é uma história só, é uma história que começou lá em Gênesis e termina em Apocalipse, né? É uma história verdadeira e é a mais linda história de amor que nós temos em nossa vida. Então, queridas, quero encorajá-las a crer nessa verdade, crer que Cristo é a verdade, que a palavra do Senhor é verdadeira e ela é um bálsamo para as nossas vidas, né? E quando nós estamos firmadas nessa palavra, nós podemos então rebater, combater essas mentiras que nos são pregadas como se fossem verdades, né? Que o Senhor as abençoe e que vocês sejam mulheres verdadeiras, cristãs com fé verdadeira no único Senhor e dono das nossas vidas. Que Deus as abençoe.